Deus e Senhor das nossas vidas, aquele que conhece os nossos corações até quando nós queremos enganar a nós mesmos ou permitimos que o engano faça parte das nossas vidas. Nosso Deus assim o sabe. Graças e glórias nós te damos, ó Pai. Bendizemos o Senhor, adoramos, exaltamos, glorificamos e iniciamos a partir de agora o culto ao Senhor, nosso Deus, eterno, Deus santo, poderoso, Deus cheio de compaixão, Deus cheio de misericórdia, Deus que é a própria justiça. Graças e graças nós te damos. Nos colocamos aos teus pés, pedindo que o Senhor, nesta manhã, Senhor, de mais um dia, receba o nosso culto. Nós estamos reunidos em espírito e em verdade, para cultuar o Senhor. Recebe, Senhor, o nosso culto. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Fala conosco, Senhor. Usa da tua infinita graça, usa da tua infinita misericórdia e fala conosco. Nós todos queremos juntos crescer um pouco mais neste dia, na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos falar da tua palavra, vamos proclamar a verdade. Desperta nos ouvintes o interesse pela verdade. Ajuda-os a discernirem a verdade da mentira. Fica conosco, recebe o nosso culto. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes, queridos em geral, vamos abrir a Bíblia nesta manhã. Se amanhã já é dia 28, deve ser o último dia do mês eu estou sem calendário aqui. Deixa eu ver se eu tenho um calendário aqui na gaveta, porque eu preciso marcar a ceia, né? Eu esqueci completamente. Que coisa de doido, né? Amanhã já acaba o mês, então. Fevereiro, amanhã mesmo, quarta-feira é o último dia do mês. Quinta-feira já é dia 1º de março. Precisamos marcar a ceia. Oh, meu Deus, depois eu vou ver uma data aí, provavelmente em março, né, para a gente fazer a ceia. Mas tudo bem. É que esse mês aqui é mais curto. Meu Deus do céu. Vamos abrir a Bíblia enquanto isso, porque não adianta correr, né? A gente não consegue vencer o tempo. O homem não consegue correr contra o tempo. Quando a gente vai correr contra o tempo, a gente só perde. Não há vitória. O homem não vence o tempo. É bom você guardar isso, e é bom que eu guarde isso também. Porque em determinados momentos a gente quer correr contra o tempo. E não tem jeito, não tem como. A gente só perde, nessa corrida a gente só perde. E o assunto acho que vem bem a calhar nesta terça-feira. Abre sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, no livro
do Apocalipse, capítulo 17, versículo 18, para você que está esbaforido, a gente fica mesmo. A gente fica, é do ser humano. Às vezes a gente quer resolver as coisas, e as coisas, tudo tem o seu tempo, né? E não dá para correr contra o tempo. Apocalipse capítulo 17, versículo 18. Procurei esse versículo aqui na sexta-feira, mas me enrolei e não achei. Agora achei. Apocalipse 17, 18. Você tem a Bíblia aí? Eu convido você para você ler junto comigo. Você que está me acompanhando pelo rádio, você que está me acompanhando pelo Facebook ao vivo, você que vai amanhã ou depois nos ver pelo nosso canal do YouTube, porque para o YouTube a gente não faz ao vivo, a gente grava e posta. Abre a Bíblia, vai. Eu não estou te convidando para nada, nem para você sair nesse dia cheio de chuva aí, né? Alguns dizem assim, olha, você tem que fazer um sacrifício, como se ir na igreja mudasse alguma coisa. Eles dizem que religião não salva, a igreja não salva, quem salva é Jesus, mas você tem que ir na igreja. E quando eu falo isso, alguns escrevem assim, você é um desigrejado. Eu rio, né, porque eles se enganam, eles se contradizem. Não é ir na igreja que nos abençoa, é estar em Cristo que nos abençoa. É claro, não estou dizendo que não é para você ir na igreja, mas, né? Apocalipse 17, 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, estava falando aqui da gente se enganar, porque muitas vezes a gente se engana. Muitas vezes. A gente se engana com as pessoas. E o pior é quando a gente se engana com a gente mesmo, né? Nós nos enganamos. E tudo, absolutamente tudo que está acontecendo neste mundo faz parte de um sistema que vem sendo instalado. Esse sistema vai passar a operar depois do arrebatamento da igreja, mas ele vem sendo instalado, se é que já não está instalado, né? Hoje, por exemplo, eu recebi um vídeo no meu Facebook. Eu tô trazendo um comentário para vocês, né? De um bispo, sei lá o que ele é, dizendo que o cristão deve valorizar a igreja, depois a Bíblia. Que quando o cristão valoriza mais a Bíblia do que a igreja,
ele passa a ser contrário a Deus, porque primeiro, segundo ele, surgiu a igreja, depois a Bíblia. Quer dizer, um absurdo dos absurdos, um bispo, né, da igreja romana falando isso, e os cristãos, os católicos, apostólicos, romanos acreditam. Do mesmo jeito que a gente combate aqui os falsos pastores, a gente também combate as falsas religiões. E existe uma corrente quando eu digo corrente, eu digo entre os estudiosos da Bíblia, grandes homens estudiosos da Bíblia, que dizem que a grande Babilônia terá o seu centro. Isso é uma hipótese, isso é uma teoria no Vaticano. E que a grande cidade, né, que a mulher, aliás, seria a Igreja Católica. Isso é uma hipótese. Isso é uma teoria. Ninguém afirma, porque nós só vamos saber mesmo isso, quer dizer, só vai saber mesmo isso quem ficar aqui, não for arrebatado. E que vai saber da pior maneira possível, porque vai saber sofrendo todas as consequências daqueles que ficarem. Mas o que Apocalipse, capítulo 17, versículo 18, nos mostra é que existe um movimento, e de repente até você que está me ouvindo faz parte deste movimento, que é um movimento chamado ecumênico. E que essa grande Babilônia, que o livro do Apocalipse fala, é exatamente esse sistema ecumênico. E esta grande Babilônia nada mais é do que um sistema religioso, político e comercial. Então hoje você que é uma pessoa inteligente, você vê que os grandes sistemas religiosos, eles estão também na área política e também na área comercial. Isto que está aqui em Apocalipse 17 e 18, desse sistema ecumênico, nos deixa claro que esse sistema é um sistema apóstata. O que é a apostasia? Muita gente lê isso, né? E acha que a apostasia é uma coisa quando na realidade é outra. Apostasia, na verdade, são pessoas que se autodenominam cristãos, que dizem professar a fé cristã, mas fazem parte de uma grande miscelânea, de uma grande liga, de uma grande mistura do negócio chamado, na teologia, amálgama. Então, os apóstatas já existem nos dias de hoje. Está cheio de igreja, a maioria das igrejas são apóstatas.
Quando eu digo igrejas, estou dizendo as denominações. Porque elas confessam serem cristãs, e isso pode ser o catolicismo, o espiritismo se autoconfessa cristão, mas são apóstatas. Existem os protestantes também apóstatas, que estão nestas sinagogas de Satanás, que são a maioria das denominações. E se você for ler, meu irmão, minha irmã, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está gravado aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, você vai ler que a cada dia que passa, mais o cristianismo vai se tornando apóstata. Pode ler lá, 1 Timóteo 4:1 e 2 Tessalonicenses 2:3. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo faz parte dos sinais dos dias que estão se acabando. Faz parte desta apostasia que vai caminhando em direção a uma super igreja mundial, que é isso que está aqui, ó. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. É isto que está dizendo aqui Apocalipse 17 e 18. E esta apostasia, esta perda da essência cristã, faz parte dos sinais dos últimos dias. As pessoas ficam tão... Eu tenho acompanhado, você também, na internet, lá não sei aonde apareceu uma bola de fogo, fica todo mundo lá, um rastro luminoso, olha, isso aí é sinal dos últimos dias. Olha, o maior sinal dos últimos dias é esta apostasia, é esta falta do verdadeiro cristianismo. Este é o grande sinal dos últimos dias, acompanhado, meu irmão, minha irmã, da diminuição drástica da moralidade, do nível de moralidade no mundo. Hoje, né? O que é moral hoje? Hoje é feio ser moralista. Hoje é feio ser correto. Hoje é feio ser honesto. Hoje é feio ser cumpridor da lei. Hoje o bonito é ser esperto, é passar os outros para trás. O bonito é tirar foto nu. O bonito é a mulher se exibir quase nua ou nua. O bonito é assistir a esses Big Brother da vida. O bonito é ir para os bares, beber, para as boates, para as baladas. O bonito hoje é sexo antes do casamento, traição. Essas coisas é que são coisas bonitas hoje. Porque a moralidade praticamente não existe mais. Este é o grande sinal de que os dias estão terminando. Então nós temos como grande sinal este tal de movimento ecumênico, que é assim o top. Depois nós temos
o baixo nível de moralidade, que mostra também que os últimos dias são esses dias que nós estamos vivendo. E acompanhado, acoplado ao baixo nível de moralidade, nós temos a violência. A violência é desenfreada. Olha, hoje, o sujeito matar alguém e esquartejar já é comum. É comum. A desobediência civil. Leia um pouco sobre isso lá. Eu não leio por causa do tempo aqui no rádio, né? Mas eu passo a referência para você. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Leia lá. É o espírito da rebeldia, a desobediência civil, que vem do alto, que vem de cima, que vem dos altos e principais escalões do governo, em todos os níveis, né, de governo, federal, estadual e municipal. Nós estamos acompanhando aqui em Campinas, estamos acompanhando. E com a cara mais deslavada, as pessoas estão sofrendo nos hospitais, não tem leito, não tem atendimento, não tem remédio. Não, está tudo certo. Como está tudo certo? Isso aqui é mais um indicativo, meu irmão, minha irmã, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, de que os dias estão se acabando. Esta violência e essa desobediência civil. Isso faz parte dos sinais dos últimos dias. Não é o rastro luminoso, e tudo é bobagem, gente. Uma outra coisa que faz parte dos últimos dias, que é indicativo de que os dias estão se acabando, é esta maneira desenfreada das denominações, das igrejas, levando o povo a praticar uma forma de santidade, mas negando o poder desta santidade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Isto é prova, isto é evidência de que os dias estão terminando. Existe, na verdade, um espírito, presta atenção, não é um espírito, né? É uma forma, é uma expressão, um espírito anticristão, que é o espírito do anticristo. Por que anticristão? Porque não praticam o cristianismo verdadeiro. Né? Um bispo falar que primeiro tem que seguir a igreja e não o que está escrito na Bíblia, é um espírito anticristão. Leia sobre isso lá em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. E este espírito anticristão, ele se manifesta nas seitas que vão aumentando dia após dia. Seitas que se dizem cristãs, mas negam a doutrina ou as doutrinas fundamentais do cristianismo. Seitas que enganam o povo
através da imitação. Olha, gente, o que tem de imitação e o que surge de imitação e o que existem de pessoas imitando as coisas bíblicas, e a gente combate isso todo dia aqui, e eles continuam. Então eu penso assim, é claro que o nosso combate é muito pequeno, o nosso combate é insignificante perante ao poder que tudo isso exerce no mundo. Mas por que eles continuam existindo? Porque as pessoas continuam acreditando. As pessoas continuam investindo na mentira. Você observa, por exemplo, no rádio, quantas coisas surgem e desaparecem. Não é que mudaram, foram para outra emissora. Não, simplesmente desaparecem. E vocês que se apresentaram àqueles que surgiram e que agora desapareceram, que cara vocês ficam? Eu fico pensando nisso às vezes, porque surgem, né, movimentos aqui, dali, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e somem. E aqueles que participaram, foram, escreveram, mandaram e-mail, não sei o quê, cadê? E agora? É o espírito anticristão, é o espírito do anticristo, que 1 João capítulo 2, versículo 18 fala. São aqueles que vêm imitando as coisas bíblicas de 2 Timóteo 3,8. E este é mais um indício de que os dias estão se acabando, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando no final. Eu não estou dizendo que o final é hoje, é esse ano, estou dizendo que nós estamos chegando no final. Já estamos no final, para ser mais preciso, pelas evidências do ecumenismo e as pessoas aderindo cada dia mais e cada vez mais ao ecumenismo. O que é o ecumenismo, né? É esta salada, é esta mistura de que todos os caminhos levam a Deus. Enquanto eu e outros poucos combatem isso, a televisão, que atinge milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo, diz não, todos os caminhos levam a Deus. E você vê que, você que acompanha os noticiários internacionais, você vê que existe uma tendência entre as nações de irem se unindo e seguindo cada vez mais uma proposta única. E esta é uma das tendências dos últimos dias. O mundo ir se juntando politicamente e seguindo uma única proposta. É só você ler lá Daniel, porque a gente não pode falar do Apocalipse sem citar Daniel, né? Não tem como. Daniel capítulo 2, versículos 32 ao 35. Porque esta proposta única é exatamente isso que o anticristo vai vir fazer. Reunir o mundo todo em torno de si. E os preparativos no mundo, você leia, ouça. O mundo vai se alinhando em torno, os países vão se juntando, não geograficamente só, mas em pensamento, em linha política, numa única proposta. Hoje, e uma das maiores provas
de que os dias estão se acabando, estão chegando ao final, é de que hoje, se você falar que Deus, se você numa conversa qualquer falar para alguém, olha, Deus num determinado momento vai interferir nos assuntos deste mundo por meio de julgamento, as pessoas vão rir de você. Se você falar no meio de pessoas que se dizem cristãs, elas vão ouvir o que você está falando, porque é isso que acontece. Elas vão ouvir e tá certo, é isso mesmo. Agora, se você falar no meio de pessoas que não professam a fé cristã verdadeira, eles vão rir de você. Porque a maioria dos cristãos não riem por fora, mas riem por dentro. Porque eles não perguntam nada quando a gente fala isso. Olha, Deus vai interferir neste mundo com o julgamento. Ninguém pergunta nada. Porque não entendem, não sabem o que é e têm vergonha. Então não acreditam. Ou então não acreditam. Ou então perguntam só para dizer que entenderam. Mas Deus vai interferir nos assuntos deste mundo. E Deus não vai interferir milagrosamente. Essas coisas que sabe? Está entendendo? Não. Deus vai interferir nos assuntos deste mundo através de um julgamento. É só você ler lá isso que eu estou falando. Aliás, tudo que eu estou falando, eu estou dando as passagens para você ir lá e ler. Né? Da mesmo assim, mas leia lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Você vai ler a respeito disso. Então, isto e muitas outras coisas. Terremotos. Terremoto hoje é diário. Houve aí um terremoto esse final de semana aqui no Brasil, aquela região de Ribeirão Preto, ali teve um terremoto. Rifaina. Falando em Ribeirão Preto, deixa eu mandar um abraço para os meus irmãos e irmãs de Jundiaí. Né? Nosso irmão Wagner lá. Deus abençoe vocês. A fome, na África a fome está terrível. As nações não se entendem entre si, ou elas se alinham numa só direção, ou elas não se entendem entre si. Você vê que é guerra, é bombardeio, é gente morrendo todo dia. Mateus 24, 6 e 7. Você quer ver uma outra evidência de que os dias estão no final? Aqui no Brasil nós temos isso. Os governos, mas não é só no Brasil, estou falando no Brasil, que é nossa referência, né? Os governos não conseguem mais, já falharam em manter a lei e a ordem. Os governos não conseguem mais manter a lei e a ordem. Mas não é só no Brasil. O mundo. Aqui no Brasil, então, olha, isso aqui está largado. A verdade é essa. Mas é no mundo. TNTT. Você vê alguém entrando numa escola na América e matando pessoas. Você vê no mundo, vez por outra, o terrorismo. Isto tudo, a gente não gosta, a gente condena, a gente critica, lógico, porque nós pagamos, eu pago imposto e você também,
para você poder sair da sua casa a hora que você quiser e chegar a hora que você quiser com segurança. Por causa disso que você paga imposto. Você paga imposto na hora que você tem uma dor de barriga, você tem que ir lá no posto médico, no hospital, ser bem atendido, não é encontrar o médico dormindo, ou o médico não estar lá. Não é a pessoa te atender porque você não está pagando, você não está pagando ali, você já pagou antecipadamente o hospital, através dos seus impostos. É para isso que a gente paga. Mas isso não acontece, né? Não acontece. Então, isso tudo vai criando um clima para o surgimento, porque é assim que as coisas começam, para surgir um governo mundial, um ditador mundial, que será o anticristo. E se você ler Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, quem pode pelejar contra ela? Ela quem? A besta. E você vê que hoje, eu estou falando aqui, a pessoa pode estar me vendo ao vivo em qualquer lugar do mundo. Se você parar e pensar um pouco, eu sou o quê? Eu não sou nada, gente. Eu sou menos que um grão de areia. Imagina as grandes redes de televisão, né? Então nós temos hoje a facilidade da televisão mundial. E isto leva ao cumprimento das Escrituras, que diz que os acontecimentos poderão ser vistos simultaneamente em todo o planeta. Apocalipse 1:7. Gente, eu estou falando aqui. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ver, ao vivo. Então, quando Apocalipse diz que os acontecimentos finais serão vistos pelo mundo todo, pronto, é simples disso acontecer. A maioria destes acontecimentos é vista como tendo lugar antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para reinar. E nós, e eu, entendo, e cada um entenda do jeito que quiser, eu estou dizendo do jeito que entendo, que isto tudo vai acontecer para que aconteça primeiro o arrebatamento, a retirada, o sequestro da igreja. E o alerta para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã de terça-feira, é que você esteja pronto para o arrebatamento, né? Você lembra que eu abri dizendo assim, não adianta, a corrida contra o tempo a gente nunca vence. Não vence mesmo. Nós temos é que estar prontos para o arrebatamento. E o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não falta nada, sabe? Israel já é um Estado desde 1948. A figueira que representa Israel está brotando, lá de Lucas 21, 29 ao 31. O surgimento de muitas nações já é uma realidade, Lucas 21, 29. Os judeus retornando à sua terra, ainda descrentes, de Ezequiel 36, 24, 25. Isso tudo já aconteceu, gente. Ou está acontecendo. Então eu estou citando aqui algumas coisas só. Não se preocupe, as pessoas ficam ainda perguntando, olha,
o chip, a marca da besta. Gente, não se preocupe com isso. Que diferença vai fazer o que é a marca, o que será a marca da besta? Nós não estaremos aqui. A boa notícia é que seja o que for a marca da besta, nós não estaremos aqui. Nós temos é que estar preparados não para a marca da besta, mas para o arrebatamento. E como é que a gente se prepara para isso? Sendo um cristão verdadeiro, rompendo com toda mentira. Porque não tem como você ser um cristão verdadeiro acompanhando a mentira. Tem como? Você ser um cristão verdadeiro numa denominação falsa, mentirosa, que prega uma parte da Bíblia verdadeira e a outra parte mentira. Porque as seitas são assim. As seitas não é tudo mentira. Tem coisa que é verdade. O ecumenismo é assim. O ecumenismo tem coisas que são verdadeiras lá. Mas Jesus não é um pouco verdade. Jesus é todo. Ele falou, eu sou a verdade. Ele não é um pouquinho de verdade só. Entendeu? Então a gente só será arrebatado se nós estivermos firmados nele, que é a verdade. Nós temos que ter coragem para seguir a verdade. Primeiro saber o que é a verdade, para distinguir entre verdade e mentira. Tem gente que não sabe o que é verdade, o que é mentira. E nós só sabemos a verdade lendo a Bíblia, entendendo, compreendendo, meditando, estudando a Bíblia Sagrada. Nós precisamos estar preparados para o arrebatamento, que pode ser hoje. Não falta mais nada. Tudo isso que eu falei para vocês são indicativos de que está tudo pronto já. O que falta? Nada. Só ser instalado um governo mundial, um mundo caótico como é o nosso. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros conosco, com a nossa crença e, consequentemente, verdadeiros com o Senhor. Que não estejamos, Senhor, seguindo mentiras, falsidades, hipocrisias. Que não fiquemos, ó Deus Todo-Poderoso, seguindo aquilo que é um pouquinho de verdade, um pouquinho de mentira. Ajuda os meus irmãos e irmãs, e a mim também, a estarmos nos fortalecendo na verdade, distinguindo, Senhor, a verdade da mentira. Derrama, ó Deus Todo-Poderoso, da Tua santa graça e compaixão por sobre nós. Esta é a minha oração, de louvor, de glórias ao Senhor, no nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.